Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente atualiza absolutamente tudo que aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, e tem muitas informações importantes. Duas compras foram anunciadas pelo Colorado. A gente vai trazer detalhes das movimentações do Inter no mercado de transferências. Uma ligação para o volante Fernando. Afinal, ele vai retornar ao estádio Beira-Rio ou não? Os dois nomes que surgiram na pauta do Inter nesta sexta-feira. O atacante uruguaio, promessa do Boston River, que o Inter tem interesse. Alexis Sanches. Tem novidade, a gente vai trazer nesse conteúdo. Outro jogador uruguaio que interessa ao técnico Paulo Pesolano. A situação de Pedro Raul e de Doria, porque essas situações ainda não estão resolvidas. A gente vai trazer o que está acontecendo nessas duas negociações. A garotada que viajou para São Paulo, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 4 para o Internacional, e a reapresentação amanhã do elenco colorado, pensando na temporada 2026. Vocês viram, né? É muita coisa que eu vou trazer nesse vídeo, então eu já vou pedir para tu deixar o teu like nesse conteúdo, ativar o sininho das notificações e se inscrever aqui no canal, porque dá uma força enorme pra gente seguir aqui todos os dias falando de Inter, tá? Ano passado foi assim, ano retrasado, em 2023, todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, atualizando as principais informações do Inter, então já deixa o teu like nesse vídeo e te inscreve no canal. Bom, gente, vamos começar pelo anúncio que foi feito agora há pouco pelo Inter da reapresentação de amanhã, tá? O Inter amanhã à tarde, por volta das 3 horas, se reapresenta no CT Parque Gigante, pensando na temporada 2026. Aqueles jogadores que vão iniciar o gauchão, que é uma mescla entre os jogadores do Sub-20, Sub-17, até Sub-18, enfim, do Inter, com alguns atletas do elenco principal, eles começaram a trabalhar hoje no CT Parque Gigante. Por conta da troca da grama, eles estavam treinando em Alvorada, agora já treinam no CT Parque Gigante, começam no dia 11 contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio a disputa do Campeonato Gaúcho, vão sendo observados pelo Paulo Pesolano. O Pablo Fernandes é quem tem comandado as atividades desse grupo que iniciou o gauchão, e amanhã o Paulo Pesolano e a sua comissão, que hoje foi confirmada, aqueles nomes que a gente já trouxe aqui no canal, vão começar a comandar o grupo principal que vai fazer essa pré-temporada, e a maioria desses jogadores devem entrar em algum momento no Campeonato Gaúcho. O que eu ouvi, tá? Até a quarta rodada tá garantido que vai ser esse grupo que começa agora no jogo contra o Novo Hamburgo no dia 11, tendo alguns garotos e alguns jogadores do principal. Vitor Gabriel, Gustavo Prado, Alan Benítez, Ronaldo, Richard, Anthony. Essa galera começa o gauchão e deve ir até a rodada 4. A partir da rodada 5, que é o clássico Grenal, poderemos ver já jogadores do elenco principal indo para esse grupo disputar o gauchão também, tá? Isso ainda não está definido, não foi oficializado pelo Inter. Mas amanhã é a reapresentação do grupo principal no CT Parque Gigante, e aí esse grupo que está lá treinando pelo gauchão também vai seguir treinando lá, sob o comando do Pablo Fernandes, enquanto outro grupo com já o técnico uruguaio anunciado aí no mês de dezembro, o Paulo Pesolano. Outro grupo que é importante a gente ficar de olho é o grupo da Copinha. O Inter viajou hoje para São Paulo com os garotos que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter estreia no domingo, dia 4, contra a Portuguesa Santista, lá do estado de São Paulo. O grupo tem os goleiros Felipe Sírio, 2007, Luan Paim, também 2007, e o Lucas Gabriel, 2009. Os zagueiros João Dalla Corte, aquele mesmo que estreou com o Cudê em 2023, num jogo do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba no Beira-Rio, João Dalla Corte 2006, João Vitor Miranda 2007, Esley 2007 e o Everton 2007. Os laterais Jonathan 2007, Richard 2008 e Luiz Felipe 2006. Os meio-campistas Edson 2008, Bernardo Jacob 2006, Cauã Barbosa 2007, Lorenzo Vaguete 2007, Gabriel Palma 2007, João Galindo 2007, Rodriguinho 2006 e os atacantes Eduardo 2007, Júlio César 2008, Gabriel Rian 2007, Gustavo Huguin 2006 e Vitor Hugo 2008. Os principais destaques: Felipe Sírio, que até agora naquele jogo do 3-0 contra o São Paulo, penúltima rodada do Brasileirão, ele viajou para completar treino, né? Ele não ficou no banco naquele jogo, mas viajou porque o Ivan lesionou, o Cauã Jesus estava fora, o Anthony também. Aí ele viajou, né, para esse jogo junto do Sérgio Rocher.
Dos zagueiros, o João Dalla Corte, que já foi testado no principal. O Everton já treinou com o principal e já foi relacionado. Dos laterais são jogadores da base ainda. Meio-campistas, o Bernardo Jacob foi relacionado em algumas partidas do Gauchão dessa temporada, tá? E o restante são garotos que ainda não apareceram no principal, no máximo em alguns treinamentos, mas é um time que não traz muitas esperanças para essa Copa São Paulo de futebol júnior, tá? Indo para as informações de mercado aqui no canal, tá? Vitor Gabriel e Carboneiro. O Inter anunciou as duas compras agora à noite, tá? Vitor Gabriel, o Inter emitiu nota, contrato até 2029. O Inter vai pagar 2 milhões de reais ao Sport Recife em 5 parcelas de 400 mil reais, sendo que a primeira parcela 5 dias após a compra. Então ali pelo dia 7, 8, o Inter tem que fazer o Pix dos 400 mil, a primeira parcela das 5 de 400 que o Inter vai pagar ao Sport Recife, 2 milhões de reais. E o Johan Carboneiro, que a gente até trouxe aqui maiores detalhes sobre a compra dele, são várias parcelas semestrais que o Inter vai pagar, conseguiu abater o valor do empréstimo dele, né, que era cerca ali de 350, 380 mil dólares, conseguiu abater esse valor e também vai iniciar de forma semestral, uma parcela a cada 6 meses, o pagamento ao Racing, mas o Carboneiro também fica no Inter, então esses dois jogadores anunciados agora à noite pelo Internacional. Deixa eu falar aqui sobre outras situações de mercado, tá? E são várias que a gente precisa trazer aqui. Primeiro, começando pelo sistema defensivo, jogadores de defesa. O do zagueiro Doria, tá? Que era o jogador mais próximo do Inter nesse momento, que já teve conversas com a direção, que está muito próximo de rescindir o seu contrato com o Atlas do México. Ele tem contrato até 2027, tem uma dívida do Atlas com ele tá lá no futebol mexicano desde 2018, quando foi para o Santos Laguna, em 2024 foi para o Atlas. A gente já trouxe aqui todos os detalhes, bastidores, o Doria já procurou ex-jogadores do Inter, um deles é o padrinho do seu casamento, que é o Bolivão, né, o zagueiro Bolívar. Ele conversou com o Doria, aconselhou ele a aceitar a oferta do Inter, e a informação que eu tenho é que o Doria estava esperando um ok do Inter sobre as exigências que ele fez e o seu staff de contrato. Tanto que o Atlas está fazendo uma pré-temporada e ele nem viajou para o México, porque ele quer vir para o Inter ou se surgir outra oportunidade do Brasil. Ele quer ficar no Brasil. O Inter era o clube mais próximo. Só que hoje ele deu uma entrevista para o Central do Mercado, lá da Globo, da GETV, e ele disse que ele tem conversa com outros clubes brasileiros. Ele falou entre 3 e 4 clubes, um deles o Inter e o outro o Santos. O Santos esteve em vias de contratá-lo no mês de agosto, na reta final da temporada, não aconteceu e o Santos ficou de procurar ele para 2026. Ele disse que até o momento não foi procurado pelo Santos. Ele disse sobre o Inter que ele conversa bastante com o Bolívar, que é padrinho de casamento dele, é parceiro dele, e que ele está nessa expectativa. Então, ele deixou claro que o que falta agora é um movimento do Inter para fechar com ele Doria. O zagueiro de 31 anos, canhoto, para jogar pelo lado esquerdo da zaga, está somente aguardando agora o ok do Inter. Vamos ver se o Inter agora vai avançar e efetivar essa contratação nos próximos dias. Sobre o volante Fernando, tá? O Alexandre Ernst trouxe uma informação de que hoje um membro da direção do Inter, possivelmente Fabinho Soldado, né? Ele não trouxe o nome, eu até perguntei para algumas pessoas, não me confirmaram quem que ligou para o Fernando, mas um membro da direção ligou para o Fernando para dizer que a pedida salarial dele, o Inter não vai topar. Para quem não lembra, eu trouxe aqui no canal, o Inter procurou o Fernando, conversou com ele que rescindiu o contrato em agosto por conta da lesão no joelho, queria fazer a recuperação em Goiânia, o Inter não queria liberar, queria que ele se tratasse aqui em Porto Alegre. Decidiram por bem rescindir o contrato do jogador de 38 anos, ele tem planos de aposentadoria para a próxima temporada, mas não descarta voltar a jogar, e a preferência contratualmente é do Inter, porque ele assinou lá na rescisão, tinha uma cláusula de preferência para o Inter caso ele voltasse a jogar. Bom, os clubes. O Inter e o Fernando estavam conversando nas últimas semanas, só que o Fernando pediu um aumento de 30% referente ao seu salário em relação ao que ele recebia aqui no Inter. Ou seja, o que ele ganhava aqui, ele queria ganhar 30% a mais. O Inter achou absurda essa pedida do Fernando, seguiu conversando, não chegou até o momento em um acordo e hoje ligou para avisar, ó, a gente não vai aceitar esse valor que tu tá pedindo. Ponto. E aí a conversa encerrou ali. Dá para descartar o Fernando 100%? 100% não, porque a gente sabe como é futebol. Pode amanhã o Fernando ligar pro Inter e dizer que topa o salário que o Inter tinha oferecido para ele porque ele quer jogar em 2026. Isso pode acontecer, ninguém exclui essa possibilidade, mas o Inter já avisou que o valor que o Fernando quer, o Inter
não vai pagar. A outra informação é sobre o César Araújo. Eu lembro que a gente falou aqui no canal, lá no mês de dezembro, quando o Luiz Otávio foi vendido pro Orlando City, eu disse, olha gente, vamos olhar o César Araújo, é um volante intenso, de força física, de seleção uruguaia já, tá dando sopa pro Inter, porque o Luiz Otávio foi para lá, ocupou a vaga de estrangeiro do César Araújo, ele ficou livre no mercado. O Lucas Colar trouxe que é um nome bem avaliado pelo Pesolano, mas eu conversei com algumas pessoas próximas dele e do seu staff e o que me foi relatado, pode até haver o interesse do Inter, mas é muito difícil que saia negócio, porque ele está sondado por Nacional de Montevidéu, que avançou por ele nos últimos dias, Boca Juniors, Arábia Saudita, clubes da Major League Soccer também, de outros mercados que não de Orlando, como Orlando City, outros clubes procuraram ele lá, então ele tem muitas propostas, teria que virar um leilão pelo César Araújo e o Inter não vai ter capacidade financeira disso, mas é um nome bem avaliado, principalmente pelo técnico também uruguaio do Inter, o Paulo Pesolano. A outra situação é a do Elian Irala, tá? Para quem não lembra, aquele garoto prodígio do São Lourenço, que o Inter acertou a sua contratação na janela de verão do ano passado, no início de 2025. Aquela negociação ela foi muito enrolada pelo São Lourenço e pelo empresário do Elian Irala. O Inter carregou ela até o último dia da janela, estava tudo certo, pagamento para o São Lourenço, quanto que o Irala ia receber, contrato, tudo certinho. Ele já estava vendo onde ia morar aqui em Porto Alegre, e aí no último dia da janela o São Lourenço. Todo mundo está vendo toda a crise administrativa do presidente de São Lourenço, que agora é ex-presidente, propina, enfim, tudo que aconteceu, né? Nada é por acaso. O São Lourenço pediu mais dinheiro na última hora, o Inter não conseguiu fechar e ele foi pro Shabab Al-Ahly no meio do ano passado, só que até agora ele não jogou. Ele tá com 21 anos, já tirou o Shabab Al-Ahly da bio do Instagram, tudo isso, ele quer sair de lá. E o Douglas Demoliner, meu parceiro de AM Colorado, trouxe que ele já foi oferecido ao Inter, tá? Que eles ofereceram, os empresários do Elian Irala, o jogador ao Internacional, porque ele quer jogar, não tem nenhum jogo lá no Shabab Al-Ahly desde que chegou no meio da temporada passada, tá querendo jogar, já tirou os caras da bio, quer sair de uma vez lá do mundo árabe, e eles ofereceram um empréstimo com opção de compra. Mas o Inter diz que não tem interesse nesse momento. E essa é a principal informação. O Elian Irala foi oferecido ao Inter, mas o Inter não quer negociar. Cara, o Douglas Demoliner ouviu que o Inter não tem interesse nesse momento, tá? Eu ouvi uma questão de uma pessoa do Internacional que é, cara, foi uma confusão para negociar a vinda dele, tava tudo acertado e na última hora o São Lourenço e o empresário também atrapalhou durante a negociação, por mais que na última hora o São Lourenço tenha atrapalhado durante o negócio, foi o empresário do Irala. Cara, não vamos se meter nisso de novo, depois a gente comprou o Alan Rodrigues, talvez nem precise pro Pesolano mais um jogador dessa função, então hoje, dia 2 de janeiro de 26, não há interesse do Inter no Irala, apesar dele ter sido oferecido. Bom, sobre o nome do Albarracín, que eu trouxe no vídeo da tarde, tá? O Inter, pelo que eu vi, está negociando, e está negociando mesmo, tá? O Inter está muito afim de trazer esse jogador, é um ponta uruguaio de 20 anos do Boston River, que foi comprado do Montevideo Wanderers no ano passado por cerca de 400 mil, eu até tenho esse valor aqui, 400 mil dólares, 2 milhões de reais. E o Boston tá pedindo 2 milhões de reais por ele também, tá? Jogador de seleção uruguaia, até conversei com algumas pessoas agora no final da tarde que me disseram, não é uma operação simples, porque provavelmente outros clubes vão tentar entrar nela, porque esse menino é uma promessa do futebol uruguaio, ainda tá num clube pequeno, então pode chegar alguém com mais dinheiro e pagar. Mas são conversas iniciais do Inter por esse jogador, Agustín Albarracín, 20 anos, ponta canhoto, que também pode jogar pelo lado direito, tá? E é um pedido do Pesolano. Sobre o Alexis Sanches, tá? Tem novidade. A gente trouxe no vídeo da tarde, ele foi oferecido ao Internacional, o Inter não deu uma resposta até o momento, tá avaliando o nome, e hoje eu ouvi de uma pessoa do Internacional que é bem difícil que saia negócio, tá? Foi a única resposta que eu consegui sobre o Sanches. É bem difícil que saia a negociação por esse jogador. Ele custa lá pro Sevilha, tá lá na Espanha, tá com 37 anos, chileno, bicampeão de Copa América, todo mundo sabe a carreira dele, jogou no Barcelona, Arsenal, United, Udinese, Inter de Milão. Agora tá lá no Sevilha aos 37 anos, tem contrato até meio do ano, ou seja, ele já tá apto a assinar um pré-contrato, mas o que eu ouvi do Inter é que é difícil que saia esse negócio. Por quê? Por mais que pro Sevilha ele vá custar esses 530 mil por mês,
ele vai ter que vir, vai ter que receber luvas diluídas em contrato, então esse salário não vai ser de $500 mil, ele vai subir e o Inter não tem tanta certeza em relação a esse nome. Então, pelo que eu ouvi hoje, é bem difícil que saia negócio, por mais que o Alexis Sanches tenha sido oferecido ao Inter, tá? E sobre Pedro Raul, tá? Que era um nome que estava bem próximo do Inter, ele já tinha falado para algumas pessoas próximas que nem queria sair de Porto Alegre, queria ficar aqui. A informação é de que ele deve se apresentar lá no Corinthians amanhã, tá? Se nada mudar nas próximas horas, ele deve se apresentar lá no Corinthians, que se reapresenta também amanhã, assim como o Inter e maior parte dos clubes brasileiros, pensando na temporada 2023. Ele que estava emprestado ao Ceará, tá voltando do empréstimo ao Corinthians, o Inter tá tentando um empréstimo com opção de compra, teve conversas com o Pedro Raul estava bem animado com a possibilidade, mas até o momento, não tendo acerto entre as equipes, ele deve se apresentar ao Corinthians, se reapresentar lá no Corinthians, melhor dizendo, amanhã lá no CT Joaquim Grava, em São Paulo, tá? Então vamos ter que aguardar também a situação do Pedro Raul, que não tá fechado. O Pedro Raul quer vir, o Inter demonstrou interesse, o Corinthians tinha dado o sinal verde porque queria recuperar os $5 milhões que pagou o Toluca do México para contratar o Pedro Raul. Essa proposta não veio, então o Corinthians ficou, pô, ou eu fico com um cara que custa $800 mil ou empresto ele para um clube pagar o salário como o Inter e ainda com chance desse clube comprar ele. O Corinthians viu como positivo, só que o negócio não fechou até o momento. Até o momento não fechou e por isso ele deve se apresentar lá em São Paulo. Vamos aguardar, né? A gente sabe como é futebol. Em 10, 15, 20 minutos pode acontecer alguma coisa e o negócio mudar de novo. Mas até o momento, o Pedro Raul está para se apresentar no Corinthians amanhã lá em São Paulo, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.